Esse autor, Michael Schaeffer, né, basicamente, não preciso dizer, a esfera pública digital seria justamente essa participação, discussão de debates, de temas da sociedade nas mídias online, né? Aqui é até interessante também a gente ver, pessoal, como vamos dizer assim, essa escala no tempo da mídia. Então, ó, tem uma fase que não havia mídia, e depois vem a mídia em massa, o primeiro jornal é de 1605, e aí agora a gente entra nessa fase que está sendo chamada de infinite media, né? Então, que toda a informação, que existe as notícias, mas que a informação, todo mundo pode prestar essa informação. Bom, pessoal, olha que interessante, isso aqui eu acho que vai ser bacana de vocês verem. Esse aqui foi o primeiro caso que o TSE discutiu qual era a participação, a relevância do Twitter nas eleições. O que aconteceu? Em 2010, pouco antes do início da eleição presidencial, o então candidato a vice-presidente Índio da Costa postou, no período vedado, antes do início da campanha eleitoral, um tweet dizendo que fazendo alguma crítica ao governo Lula, então, que apoiava a então ainda pré-candidata Dilma Rousseff, e foi aberta contra ele uma representação por propaganda antecipada. E por 4-3, o TSE entendeu que ali havia uma propaganda antecipada e que a propaganda eleitoral antecipada poderia ter sido feita no Twitter. Só que o mais interessante dos 3 votos vencidos, um foi do ministro Toffoli e outro da ministra Carmen Lúcia. E é engraçado de ver qual era a relevância do Twitter naquele momento. Toffoli chega a dizer que o que é o Twitter? É aquilo que podemos chamar de cochicho. Uma pessoa cochicha com a outra. Seria necessário, então, impedir que, antes do período permitido para a propaganda eleitoral, as pessoas, numa conversa, perguntassem umas para as outras em quem votarão. O Toffoli, então, o paralelo que a forma como ele capturava o Twitter era como se fosse uma conversa privada, aquilo como se fosse algo absolutamente desrelevante para a eleição, sabe? A ministra Carmen, por outro lado, ela falou assim, quero fazer apenas 4 observações. O Twitter não pode ser controlado com direito de resposta, nos termos tradicionais. E por uma razão, como eu expus no meu voto, o Twitter é uma conversa que, em vez de se dar numa mesa de bar tradicional, ocorre numa mesa de bar virtual. Então, a comparação dela é que como se o Twitter fosse uma conversa em mesa de bar, né? E isso é muito interessante, porque se a gente olhar, por exemplo, olha, o número de usuários em 2010, quando esse tweet do então pré-candidato a vice Índio da Costa foi postado, o Twitter tinha menos de 50 milhões, dos quais 8% dos usuários eram brasileiros. Então, tinham, 4 milhões de brasileiros no Twitter, e a gente, num universo que eu imagino que devia estar em torno de 100 milhões de votantes, de fato não parecia ser um foro tão relevante a ponto de impactar. Naquela época a gente lembra, o que era realmente relevante para a definição de um cenário eleitoral, vamos dizer, a esfera pública era a esfera pública da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, né? E era uma esfera pública mais ligada a essa lógica de mídia de massa. Bom, até depois o candidato, eu não achei o tweet dele, queria ter achado, mas não achei, mas eu achei ele dizendo, pagaria a multa, mas ele se manifestando que isso, como se isso fosse um atraso, proibi-lo de falar algo no Twitter na pré-campanha, sabe? Bom, olha o que aconteceu em 2022, pessoal. O TSE e o Twitter firmaram uma parceria de combate à desinformação. Olha a relevância que o Twitter que hoje possui. Olha a diferença entre a visão que possuíam o ministro Toffoli e a ministra Carmen naquele momento. E hoje o Twitter se compromete a implementar as seguintes iniciativas para a séria identificação de casos e práticas de informação, ou seja, ele é obrigado, por conta desse memorando que ele firmou com o TSE, a adotar ações para a contenção de desinformação, né? E todo mundo viu isso, foi amplamente noticiado, pessoal. Bom, e levando em consideração assim, que há essa esfera pública digital, que o nome do painel sugere, de fato, hoje, sobretudo pelas novas gerações, as pessoas já verificam, já sentem que a internet, de fato, é o grande ambiente em que hoje o debate eleitoral é mantido. Por exemplo, na Inglaterra, os cidadãos britânicos, 71% deles dizem que as plataformas sociais estão dando voz a pessoas que normalmente não tomariam parte nesse debate político. Muita gente também diz que, por exemplo, 19% das pessoas hoje, já na Inglaterra, acreditam mais nas informações que elas leem na internet do que em jornais tradicionais.
quais são as relevâncias, então, desse fenômeno? Primeiro, a gente vai ter que ter uma redefinição do papel da radiodifusão na propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral gratuita na TV é caríssima. Ela custa, por exemplo, foi quase 1 bi, acho que 750 milhões na eleição de 2022. É isso que as TVs recebem dos cofres públicos para veicularem o horário eleitoral gratuito, né? Segundo, a gente também tem hoje diferentes estratégias de marketing, né? Novos atores no cenário eleitoral. Então, a regulação das plataformas digitais no cenário eleitoral vai ser algo muito relevante. Por exemplo, lá no DF, em 2018, não sei se os senhores ouviram falar, houve um deputado federal eleito, salvo engano, o mais votado, inclusive, chamava Luiz Miranda. Ele morava em Miami. A campanha dele foi feita exclusivamente pela internet, né? É óbvio que ali era um momento inicial, a gente não sabe se esses fatos se ocorrerão, mas a gente vê qual é a relevância da internet. Alguém que não morava no Distrito Federal foi o deputado federal mais votado. Depois ele mudou, acho que o domicílio eleitoral dele para São Paulo e não foi reeleito agora na última eleição. Mas a conexão dele com a cidade era muito pequena. O diferencial dele é que ele tinha uma rede social com 3 milhões de seguidores, pessoal. Mas e por quê? Porque existem vários tipos de estratégia de marketing e essas estratégias, tanto elas podem se dar através de, vamos dizer assim, de visualizações de banners na internet, quando também, se algum candidato pagar o Google, por exemplo, para dizer, olha, se alguém clicar eleições ou algum tipo de plataforma política, por favor, o serviço que as pessoas podem contratar é que o nome desse candidato apareça em primeiro lugar. Isso pode mudar um pouco o desfecho de eleições, né? Isso a gente sabe que aconteceu. O ministro Barroso falou isso na palestra de abertura em relação ao uso foi um serviço oferecido pela Cambridge Analytica, né? Então, por exemplo, isso é muito interessante. A eleição de 2016 nos Estados Unidos não houve assim mais dinheiro em relação à campanha do Trump e em relação à campanha da Hillary. Na verdade, a forma como esse dinheiro foi gasto é que mudou. Trump viu que havia swing states, focou o seu dinheiro nesse tipo de publicidade feita via internet, direcionada a eleitores que eram supostamente indecisos, e isso fez com que ele, embora tivesse uma votação de 3 milhões de votos a menos no voto popular, nesses estados tivesse margem para assegurar os votos no colégio eleitoral, sabe? Mais ainda, pessoal, a gente está vivendo hoje algo que já tem sido classificado de uma era de post-truth politics, né, de pós-verdade. E as fake news, que todos os ministros, e isso foi muito comentado aqui no seminário, são um grande problema, né? E muitos desses observadores, acadêmicos colocam que a gente está migrando de uma sociedade de fatos para uma sociedade de dados, né? Então, embora a gente tenha dados, a gente não sabe, a interpretação desses dados acaba sendo bastante enviesada. As pessoas buscam o que a gente chama de um viés de confirmar suas posições já estabelecidas, e isso acaba gerando a dificuldade de a gente estabelecer, vamos dizer assim, fatos incontroversos, pessoal. Eu já vou encerrar para não demorar mais, porque eu acho que o meu tempo está acabando, mas eu vou encerrar com essa charge. Eu acho que é uma charge argentina, né? Mas você vê que a filha vira, papá, no, papá, essa é uma notícia falsa. Ele, pero, como vai ser falsa se diz justo o que eu penso? Então, assim, as pessoas, na verdade, querem ler o que elas pensam para confirmar as opiniões dela, e não para buscar uma opinião isenta. Esse é o grande desafio das autoridades. A gente vê isso sendo muito mencionado, e é o grande desafio da eleição, das eleições nessa esfera pública digital. Porque um ponto bem relevante que merece ser tratado, e isso para encerrar mesmo, é que as mídias de massa, como eu mencionei, havia pouca interação do cidadão com a mídia, né? O cidadão tinha pouco, se ele não podia escolher os temas que ele queria ver abordados nas eleições. O Alexandre Freire sabe disso muito bem. Um remédio que foi criado nos Estados Unidos foi a figura dos super PACs. Super PACs na verdade, eram organizações que poderiam arrecadar dinheiro para veicular algumas ideias que geralmente elas estavam fora do debate eleitoral. Esse era, no tempo da mídia de massa, e esses super PACs podiam pagar anúncios de TV. Então, por exemplo, tinha super PACs, apoio latino, super PAC pró-aborto, super PAC contra aborto, e a forma como essa
essas ideias eram inseridas no debate eleitoral era através do pagamento de propaganda na mídia de massa. Mas agora isso já nem é tão mais relevante. Agora as pessoas conseguem interagir com os políticos e entrar no debate via internet. Só que esse discurso hoje está absolutamente desorganizado, é quase, em alguns momentos, uma anarquia, como nós sabemos, e esse é o grande desafio da esfera pública digital, em garantir, vamos dizer assim, a livre circulação de ideias corretas e não fake news, e que as pessoas possam refletir sobre as melhores propostas. Eu encerro aqui e agradeço muito. Muito obrigado. Dr. Flávio Jardim, queremos agradecer pela explanação tão objetiva, tão lógica e tão precisa de um assunto tão relevante quando nós temos os algoritmos hoje ratificando lógicas que não têm lógica. É uma pena, poderíamos ficar aqui ouvindo por bastante tempo, porque acho que esse é um assunto que a todos nós nos incomoda, nos preocupa e tem muito a ver com a preservação da democracia, né? Então, de extrema relevância, quero lhe agradecer por todo o esforço de, em pouco tempo, trazer esse esclarecimento, já passando a palavra para o doutor Newton Ramos para continuarmos aqui o debate. Eu queria, inicialmente, cumprimentar o público aqui em nome dos meus colegas de mesa, doutor Flávio Jardim, que acabou de proferir aqui uma explanação muito rica de informações e muito reflexiva. Cumprimentar a doutora Sayuri Ottoni, nossa moderadora e secretária-geral do Conselho Federal da OAB, e o doutor João Carlos Souto, que é diretor da escola da AGU, que é uma entidade também que tem prestado grandes serviços à democracia brasileira a partir dos seus eventos acadêmicos que realiza naquela entidade. Cumprimento, também queria agradecer aqui em nome da organização do evento, em nome do Dr. Rony Pros Duarte e do professor Ricardo Campos, o convite para participar desse evento, bem como parabenizá-los também pela iniciativa de realizar um evento que, com certeza, ficará permanentemente na agenda da Ordem dos Advogados do Brasil, porque é um evento, uma temática que ela é desafiadora, mas que, de fato, tem uma relevância fundamental para a democracia, para o debate sobre os espaços públicos de discussão, e que é desafiador exatamente dentro dessa lógica de mudança de paradigmas que nós vivemos na esfera mundial. Eu vou dividir essa minha fala em 3 momentos. O primeiro deles, fazendo uma breve explanação, uma breve reflexão sobre essa onda renovatória que nos leva a esse momento de uma democracia digital. No segundo momento, falar sobre as iniciativas que estão sendo feitas no Brasil para a regulação das plataformas digitais. E, se o tempo me permitir, é provável que não consiga, falar alguma coisa de como isso vem sendo desenvolvido aqui na União Europeia, que talvez, como há um produto, por assim dizer, mais avançado no âmbito da União Europeia, nós possamos nos valer dessas experiências já de regulação desse mercado que vem sendo feita aqui para aproveitarmos na nossa experiência brasileira. O tema é de grande importância, especialmente quando nós lembramos que o Brasil, segundo dados da Forbes, é considerado o 3º maior usuário dos serviços de internet no mundo. Nós temos cerca de 131 milhões de pessoas conectadas na rede e com uma tendência de aumento da utilização dessas diversas plataformas. O professor Flávio Jardim subtraiu uma ideia minha, que era homenagear a Escola de Frankfurt, em nome dos seus maiores expoentes, que é o professor e filósofo Jürgen Habermas, e que debate exatamente a temática de longa data sobre o que seria a esfera pública, dentro de uma lógica procedimental, de um processo de deliberação e participação popular que permite à sociedade participar efetivamente do desenvolvimento da democracia. Mas vou tentar falar de um ponto que não foi abordado pelo Dr. Flávio, que é a ideia do professor Habermas de que a primeira esfera pública que se desenvolveu foi a esfera pública burguesa, no ambiente do século XVIII,
na Europa a partir do desenvolvimento do capitalismo e dos veículos de imprensa. Mas essa esfera pública em que se surge o debate público, o debate crítico a partir dos destinos da sociedade, era restrito à classe média. Apenas no século XX é que se desenvolve uma esfera pública que ele denomina de pós-burguesa, que é a esfera pública que se desenvolve a partir do fomento às comunicações de massa, os mecanismos como a televisão, o rádio, que permitiram uma participação amplamente popular no desenvolvimento desses debates públicos. E, obviamente, agora nós enfrentamos esse desafio no século XXI, que é essa ideia de esfera pública digital, que é marcada inicialmente ali, principalmente nos anos 90, quando nós temos o maior desenvolvimento da internet, um momento que nós poderíamos chamar de uma espécie de virada tecnológica, e que depois se consolida com o surgimento das plataformas digitais, que se consolidam como um espaço público de debate, e que todos nós fomos testemunhas disso, e que sofreu um agudo processo de ampliação a partir do período da pandemia, em que o isolamento social levou a um fomento maior na utilização desses meios virtuais de comunicação, gerando um outro fenômeno, que é o fenômeno que o Flávio também teve a oportunidade de mencionar, que é esse fenômeno da pós-verdade, o desafio da desinformação. O Flávio aqui mencionou o problema do enviesamento, né? Muitas vezes vieses de confirmação, que é essa ideia que os algoritmos de inteligência artificial que existem nessas plataformas, muitas vezes tendem a confirmar as informações que agradam ao usuário. Então, se eu curto uma determinada imagem numa rede social, começam a me aparecer outras fontes de informação que confirmam aquela minha ideia, muitas vezes deturpada da realidade. E isso gera uma segunda consequência, um segundo desdobramento, que seria uma manipulação da informação. E, por último, há um outro grande risco também no desenvolvimento, um grande desafio, que é a manutenção do direito à privacidade, já que hoje, como nós sabemos, nossas informações transitam no mundo virtual e essas informações são colhidas por diversas corporações que as utilizam para fins de fomento à venda de produtos ou mesmo para confirmação de determinadas informações, gerando também um aumento desse enviesamento cognitivo. No Brasil recente, nós tivemos a oportunidade de ver desafios próprios, como foram os desafios recentes de alegação de fraude e questionamento da integridade do processo eleitoral, anúncios eleitorais nocivos, perfil de candidatos e figuras públicas que foram utilizados também indevidamente, e, por último, uma espécie de insurreição, um fomento ao rompimento com o processo democrático e que culminou com os atos praticados no dia 8 de janeiro do corrente ano. O ministro Barroso, na nossa conferência de abertura do evento, teve a felicidade de lembrar que, até certo pouco tempo, nós considerávamos que a democracia é um conceito, é um valor social consolidado. Mas hoje nós sabemos que a democracia é um processo em constante construção. Então, nós precisamos permanecer vigilantes para que não tenhamos qualquer tipo de decréscimo em relação aos valores democráticos que foram construídos ao longo da nossa história, em mais de 200 séculos de luta. Então, dentro desse desenvolvimento, desse problema, desse risco da desinformação, nós percebemos que há uma substituição do que se chamava no jornalismo recente, no jornalismo profissional, de ciclos de checagem da realidade, por ciclos de retroalimentação da propaganda baseados numa polarização política extremamente radical. Então, há necessidade realmente de que se tenha um controle, e nós sabemos que as medidas que estão sendo pensadas em escala mundial para se ter um controle, se buscar um ponto de equilíbrio, que é realmente uma tarefa desafiadora, de se buscar um ponto de equilíbrio entre a regulação das plataformas e a preservação da liberdade de manifestação do pensamento. Isso é realmente uma tarefa hercúlea e que exige que debates como esse sejam realizados para que nós possamos realmente ter um desenvolvimento equilibrado desses mecanismos de controle.
Então, dentro dessas medidas que vêm sendo pensadas em escala mundial, a primeira delas está no processo de educação digital. Alguns chamam de alfabetização digital. A necessidade de que nós tenhamos o senso crítico de que nem tudo que circula na internet é verdadeiro. Então, a checagem de informações, eu mesmo aqui, a Camila, minha esposa, está aqui na frente, nós temos um amigo que tudo que ele recebe, ele passa adiante. E eu recebo, eu acho curioso, que às vezes, ou é uma notícia já ultrapassada, uma notícia de 2018, ele manda, eu tenho que responder, não, essa daí já foi. Ou então é uma fonte totalmente sem credibilidade, mas ele nem lê, às vezes, e passa automaticamente. Então, esse tipo de comportamento parece algo engraçado, mas, na realidade, ele pode constituir um movimento nocivo a esse processo de informação da sociedade, se isso é feito em massa. É lógico que ninguém vai se preocupar na regulação das plataformas sociais com condutas casuísticas, que não têm potencial nocivo. O grande problema está naquela transmissão de massa, que pode ser feita via mecanismos de spam, via grupos de WhatsApp, via mensagens transmitidas por robôs. E, obviamente, que isso sim gera um processo sistêmico, amplo, que precisa ser realmente controlado. O grande quê do problema é definir-se como se fazer esse controle sem que nós estejamos a fomentar mecanismos de censura. Esse é um ponto extremamente desafiador. E, dentro dessa discussão sobre os desafios da regulação, uma premissa fundamental, diria duas premissas fundamentais. Uma é que esse processo pressupõe uma autorregulação. É necessário uma interferência estatal dura, obviamente, que poderia ensejar debates, inclusive, e é lógico que essa discussão chegará, e já chegou, já tem 2 temas afetados no Supremo Tribunal Federal, mas uma vez que seja efetivamente aprovado o famoso PL das fake news, nós temos certeza que esse tema será, ao final, arbitrado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas duas premissas que me parecem fundamentais. A primeira é de que o processo pressupõe essa autorregulação. É necessário que as próprias plataformas sociais construam mecanismos de controle daquilo que circula naquele ambiente informativo. E a segunda, que está ligada à primeira, a segunda premissa, é de que essa autorregulação pressupõe um compromisso político das próprias plataformas sociais com o Estado democrático de direito. Obviamente que quem tem o bônus tem que ter o ônus, né? Então, é uma ferramenta fortíssima de divulgação, de circulação de informações. Então, as plataformas sociais, as plataformas digitais, precisam assumir esse compromisso com a manutenção de um ecossistema virtual sadio. E isso pressupõe esse autocontrole diário. O projeto, o substitutivo de autoria do deputado Orlando Silva, que está na Câmara dos Deputados, chama isso de dever de cuidado. Né? De dever de cuidado é um ônus que as plataformas digitais passarão a ter, já que nós sabemos que hoje o Marco Civil da Internet não trata essa questão adequadamente. O ministro Barroso também lembrou que, na sua fala inicial, de que o Marco Civil da Internet ele isenta as plataformas digitais de responsabilidade, salvo em caso de circulação de condutas que sejam consideradas delituosas, ou então quando houver notificação judicial e não se proceda à suspensão daquela divulgação. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, ele estabelece a possibilidade de responsabilização das plataformas por onde circulam essas informações divulgadas por terceiros. Então, por isso é que ele estabelece esse dever de cuidado como um mecanismo importante para se estabelecer essa autorregulação por parte das próprias plataformas digitais. Essa regulação, outro ponto que é preciso ser lembrado, esses mecanismos de regulação precisam separar, precisam levar em consideração a diferença de dinâmica de uma rede social dos aplicativos de mensagem. Né? Os aplicativos de mensagem, nós sabemos que transmitem informações em criptografia de ponta a ponta. Então, o tratamento normativo, o tratamento jurídico que vem sendo feito, precisa considerar essa dificuldade
de maior controle dos aplicativos. E nos casos dos aplicativos, preciso que haja um monitoramento dessas mensagens que são transmitidas em massa e a origem também dessas mensagens. Um dos pontos que essa regulamentação do PL 2630, que está na Câmara dos Deputados, uma das críticas que é feita é exatamente sobre uma regulamentação aberta. O professor Alexandre Freire, que é hoje conselheiro da Anatel, teve a oportunidade de mencionar em sua fala ontem uma questão que ela é um desafio hermenêutico, que é o direito, ele sempre tenta regular condutas sociais, mas o comportamento social é muito mais rico do que aquilo que o legislador consegue prever. Então, a tentativa de um fechamento interpretativo não iria resolver o problema do controle das plataformas digitais. E isso será feito, efetivamente, é preciso que essa legislação estabeleça um balizamento para essas questões que circulam, dessas informações que circulam na internet, mas, obviamente, que os abusos deverão ser controlados caso a caso. Não há como se fugir disso. O positivismo jurídico tentou, no passado, estabelecer um fechamento operacional do sistema e isso descambou para aquilo que passou a ser discutido como decisionismo judicial, no caso da interpretação realizada pelos juízes. Então, não há como a regulamentação ser de outra maneira. Eu lembro que o professor Menelik, da Universidade de Brasília, gostava de dizer em sala de aula uma frase interessante, eu já estou terminando. Gostava de lembrar que ele dizia o seguinte: não há como nós nos salvarmos de nós mesmos. Então, nós somos seres complexos, então a legislação ela sempre vai possuir lacunas que dependerão de interpretação realizadas pelo próprio homem, né? Então, eu já vou me encaminhando aqui para o final, lembrando dessa necessidade de que haja realmente um debate mais aguçado sobre aquilo que tramita no Congresso Nacional hoje, no tocante a essa discussão da regulação das plataformas digitais. E gostaria de encerrar lembrando de uma frase de Jean-Jacques Rousseau, na qual ele dizia que a democracia só existe com o exercício consciente da liberdade. Então, a regulação ela é necessária para que nós possamos encontrar pontos de equilíbrio entre aquilo que, efetivamente, entre a liberdade de manifestação e a construção efetiva de um Estado democrático de direito. Muito obrigado. Dr. Newton Ramos, quero agradecer pela excelente explanação. Fico com a sua ponderação da autorregulação como um compromisso político com o Estado democrático de direito. Acho que é uma consciência que todos deveríamos ter, não somente as plataformas, como também nós, usuários, um compromisso com a cidadania. Dito isso, passa a palavra ao doutor João Carlos Souto para a última exposição desse painel. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesse auditório, doutora Sayuri Ottoni, secretária-geral da OAB, do Conselho Federal da OAB, desembargador Newton Ramos, que fez uma brilhante palestra, doutor Flávio Jardim, que também nos brindou aqui com considerações alongadas e ricas, doutora Daniela Borges, presidente da OAB do Estado da Bahia, minha primeira OAB, por sinal, que leciona na faculdade onde eu estudei, na Universidade Federal da Bahia. Doutor Alexandre Freire, presidente do Centro de Altos Estudos da Anatel. Doutor Renato Coelho, desembargador eleitoral do TRE do DF. E doutor Bianco, Bruno Bianco, ex-ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que muito nos honra com sua presença. Bem, eu escolhi um tema que eu já estudo há bastante tempo e ficava mais fácil para mim, até porque o querido Rony Duarte me pediu para palestrar já em cima da hora. Eu ia presidir mesa, mas uma das palestrantes não veio e eu me dispus a fazer a palestra. Então eu escolhi um tema até que já foi mencionado aqui, que diz respeito a Donald Trump. Eu estudo a Suprema Corte dos Estados Unidos há 30 anos, resultou na publicação de um livro, já em 4ª edição, pela editora Atlas, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos
principais decisões. O doutor Flávio Jardim diz que é leitor, eu tenho dúvidas, mas enfim, ele só lê os clássicos e os... né? Enfim, doutor Alexandre também me disse que é leitor e que... né? Então foi o tema que eu escolhi. Eu vivi a eleição de Donald Trump um pouco, pelo menos durante 20 dias, porque eu fui para Nova York 20 dias antes da eleição, em outubro ainda de 2016, com esse desiderato, cobrir a eleição de Donald Trump, apoiado pelo Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, que é a instituição mais antiga, privada, de direito do Distrito Federal, e eu dou aula há 15 anos lá. O tema da palestra é Big Data, Big Data, eleição de Donald Trump 2016 e mecanismos de defesa da democracia Brasil e Estados Unidos. Bem, as eleições nos Estados Unidos, 2016, começaram bem antes, em julho de 2015, como foi acontecer em todas as eleições presidenciais nos Estados Unidos, porque tem a famosa escolha de candidato a candidato, as chamadas prévias dos dois grandes partidos, o republicano, o GOP, né, e o Partido Democrata, e, salvo engano, o Partido Verde também faz prévias, embora não seja um partido tão grande como os outros. Então, e há uma data muito significativa e que retrata muito a figura de Donald Trump, que é 16 de julho de 2016, quando ele e Melania Trump, com quem ele é casado, entre aspas, ele desce, né, no número 721 da Quinta Avenida, já perto lá da Fordham University, não é, professor Flávio? Ele desce a escada, a reluzente escada rolante da Trump Tower, e o que se testemunha ali na Trump Tower, no início do verão do Hemisfério Norte, foi o início sistemático e crescente, e talvez nunca antes testemunhado, do uso dos meios digitais, notadamente das redes sociais, como instrumento de propagação de mentiras, disseminação de ódio, discriminação racial e de gênero. Donald John Trump não inaugurou a era da disseminação da mentira no mundo virtual. Não inaugurou. Mas certamente ele foi um grande, e continua sendo, um grande artífice da propagação em massa e com fins eleitorais desse instrumento. Ninguém antes dele fez uso de forma sistemática e com tanto sucesso, tanto que conquistou a presidência do país mais poderoso do mundo. Esse episódio da Trump Tower, está no YouTube, vocês vão ver, que é em julho de 2015, como eu disse, lançamento da pré-campanha, candidato a candidato, né? Ficará na história, entre outras coisas, pela seguinte frase, abre aspas, o México não envia os melhores para a América. Os mexicanos que aqui chegam têm um monte de problemas. Eles trazem drogas, cometem crimes e são estupradores. Alguns, eu admito, obrigado, são pessoas boas. São palavras de Donald Trump que marcou isso aí já preparado por pesquisas eleitorais que indicavam não sei se repugnância é uma palavra adequada, mas a resistência do conservadorismo, né, da América profunda, do Deep South, aos imigrantes, especialmente aos mexicanos. Então ele diz isso. Nunca antes, aqui completo eu, um candidato a presidente dos Estados Unidos usou de retórica tão violenta contra imigrantes. Aliás, refazendo, nunca antes um candidato com chances eleitorais concretas, nem mesmo Barry Goldwater, na década de 1960, que foi um dos mais conservadores que os Estados Unidos testemunharam. A retórica radical trumpista restou reiterada em dezembro de 2015, o mesmo ano, no estado da Carolina do Sul. Ali foi proferida a seguinte frase que acolhia uma medida que foi efetivada menos de uma semana depois de ele assumir a presidência. Disse Trump, abre aspas, se eleito,
proibirei a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, até que nossos legisladores consigam um desenho legal a respeito do assunto. A frase que posteriormente se transformou na medida provisória, a medida provisória, salvo engano, a posse lá é 20 de janeiro, a medida provisória deve ter sido dia 25, um executive order, né? Não é exatamente uma medida provisória, mas guarda íntima relação com a medida provisória. Essa executive order, ela foi posteriormente sufragada pela Constituição, pela Suprema Corte, que não tinha a formação atual, né? Ainda não tinham entrado o Neil Gorsuch, que foi o primeiro indicado por ele, o Brett Kavanaugh, que foi o segundo indicado por ele, e a Amy Coney Barrett, que foi a terceira indicada por ele, escandalosamente, faltando 40 dias para a eleição de 2020, porque Ruth Bader Ginsburg morreu em 18 de setembro de 2020, e mesmo assim ele conseguiu indicar e aprovar a Amy Coney Barrett, faltando 40 dias para a eleição. A eleição é sempre na segunda, terça-feira de novembro, desde que os Estados Unidos são Estados Unidos, né? Anthony Scalia morreu em fevereiro de 2016, no Texas, no hotel, e negaram a Obama a indicação do juiz da corte, né? do juiz para substituir o Anthony Scalia. Olha a situação. Mas essa medida provisória foi sufragada pela Suprema Corte, dizendo que não acolhia discriminação. Essa medida provisória que proibia a entrada dos muçulmanos, que ele prometeu na Carolina em dezembro. Ela foi aprovada com contundente voto contrário da juíza Sonia Sotomayor, que foi uma das indicadas por Obama. Bem, e essa frase da Carolina, ela foi proferida um dia depois de um discurso de Obama, ainda presidente, sobre um massacre que houve em San Bernardino, na Califórnia, praticado por um americano, mas que era casado com uma paquistanesa muçulmana. Então, vejam que as coisas se encadeiam, né? Quer dizer, ele profere uma frase racista e com ares de inconstitucional, de proibir a entrada de muçulmanos, porque é até o voto da Sonia Sotomayor, ela sustenta que isso tinha viés de discriminação religiosa, que é vedado pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, primeira emenda do Bill of Rights. Tá? Então, quer dizer, é tudo muito bem, como se dizia na Bahia na minha época, maquinado, né? Pois bem, todo esse teatro, toda essa coreografia, todo esse diálogo digno de um personagem de Francis Ford Coppola, era trabalhado pela Cambridge Analytica, que se encarregava de propagar nos bolsões republicanos e nos swing states, que o Flávio mencionou aqui, da forma mais radical e seletiva possível. Quer dizer, a Cambridge Analytica pegava essas, né, e com o que ela conseguiu de acesso, que nós vamos ver aqui logo em seguida, ela fazia com que a coisa tomasse um formato ainda mais radical. Atribui-se a atuação da Cambridge Analytica a uma possível falha no software, ou parte dele, do Facebook, hoje Meta, que permitiu acesso amplo a dados sensíveis de milhões de usuários. Algo que vinha sendo denunciado pelo jornal inglês The Guardian e pelo nova-iorquino The New York Times já há muito tempo. 2014, mais ou menos, já tinham denunciado essa falha no sistema. O imbróglio Cambridge Analytica /Meta campanha 2016 foi objeto de ação judicial que resultou num acordo no valor de 725 milhões de dólares pagos, ou que deveriam ser pagos pela Meta. Qual a conclusão? E aqui eu entro no nosso tema principal. Qual a conclusão que se extrai de tudo isso? Primeira conclusão: o mecanismo de prevenção de interferência no processo eleitoral estadunidense é aquém da relevância da democracia mais estável do mundo.
é a democracia mais estável do mundo. Talvez até a mais antiga, com todo respeito à democracia inglesa. A democracia ao norte do Rio Grande não está preparada para atuar preventiva ou repressivamente, para situações como a da Cambridge Analytica. A explicação é relativamente simples. Não está porque no formato da Federação Yankee, forjada logo após o colapso dos artigos da Confederação, espécie de pacto internacional que unia as 13 colônias, antigas 13 colônias, né, já emancipadas, quer dizer, não há um mecanismo nacional de controle. Esse formato impede desde sempre, desde que a capital dos Estados Unidos era a Filadélfia, uma, por assim dizer, supervisão, entre aspas, judicial nacional das eleições, ainda que federais, incluída as presidenciais. Em uma frase, todo o processo eleitoral é conduzido paroquialmente pelos Estados-membros. O que esses episódios e o tema eleitoral estadunidense nos ensinam a nós brasileiros nessa quadra histórica delicada que vivemos, de íntima interconexão entre, abre aspas, eleições democráticas e esfera pública digital. Lembrando que eleições democráticas e esfera pública digital é justamente o tema deste painel. Nos ensinam, já me aproximando da conclusão, que a OAB Nacional, dirigida pelo talentoso e destemido presidente Beto Simonetti, agiu com coragem e bom senso quando buscou o Poder Judiciário para defender a democracia brasileira, a exemplo, entre outras ações, a que garantiu a compra de vacinas, a DPF número 770, que apontou omissão do governo federal em 2020 em apresentar um plano nacional definitivo de imunização, ação relatada pelo inexcedível ministro Ricardo Lewandowski, que me dá a honra de estar conosco na Escola Superior da AGU, ali faltou o superior, na Escola Superior da AGU, no Observatório da Democracia, que ele tomou posse há 15 dias, o doutor Renato estava lá na posse do ministro Lewandowski, eu tive a felicidade de discursar, e o ministro Lewandowski vai trabalhar conosco na escola, nesse Observatório da Democracia, ele é o presidente e ele fez questão que ficasse vinculado à escola. Bem, ação relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, como bem lembrado pelo conselheiro federal Felipe Sarmento, decano da OAB Nacional do Conselho Federal. E para concluir, nos ensinam, eu comecei com nos ensinam, né, que a OAB Nacional está correta, e agora nos ensinam que a postura do STF é correta. Há momentos na história das nações democráticas que o protagonismo judicial é indispensável para empurrar a história e preencher lacunas. Foi assim com o Chief Justice L. Warren, em 1954, no emblemático caso Brown vs. Board of Education, que varreu a discriminação racial oficial nos Estados Unidos. Oficial, né? Foi decisão judicial. Discriminação racial oficial que durava desde 1896, com o caso Plessis versus Ferguson, né, de New Orleans. Foi assim em 1973, com Roe versus Wade, que permitiu que as mulheres tivessem direito pleno sobre o seu próprio corpo, embora esse caso tenha sido revogado em parte, as pessoas exageram muito, né? Ele não foi revogado totalmente, a Suprema Corte disse que cabe aos estados legislarem, vários estados nos Estados Unidos permitem o aborto, né? Mas realmente o caso foi revogado por uma Suprema Corte conservadora que revogou em 24 de junho de 2022, no caso Dobbs versus... esqueci agora. Dobbs versus... depois eu lembro, depois eu falo. Bem, eleições democráticas e esfera pública digital no Brasil passam pela ação do STF, da advocacia brasileira, das funções essenciais da justiça e pelo judiciário de um modo geral. Por fim, quero cumprimentar a OAB Nacional e, por favor, transmita ao nosso presidente, secretária-geral
minha cara Sayuri Ottoni, minha presidente Daniela Borges. Quero cumprimentar a OAB Nacional, ao presidente Beto Simonetti, que tem a grandeza amazônica no seu coração, ao diretor da Escola Superior da OAB Nacional, Rony Preus, vou falar o sobrenome literalmente como se lê, a nossa secretária-geral, Sayuri Ottoni, ao professor Ricardo Campos, por promover esse riquíssimo debate e intercâmbio acadêmico entre a terra de Chico, Caetano, Caymmi, Pixinguinha e a de Wagner e Goethe. A OAB Nacional cumpre importante papel debater a democracia e não permitir a volta da escuridão. Aquela que ceifou a vida de Lida Monteiro em 27 de agosto de 1980, em atentado terrorista à sede da OAB, então no Rio de Janeiro, e que merece estar sempre lembrada para que isso não se repita. É preciso regulamentar a esfera pública digital para proteger a democracia. Muito obrigado. Agradeço, doutor João Carlos Souto, e é muito interessante como as 3 exposições se complementaram e enriqueceram, por certo, o nosso saber. Eu quero registrar o agradecimento à organização do evento, na pessoa do Dr. Rony Duarte, a iniciativa, ao nosso presidente Beto Simonetti, e quero também agradecer a toda a equipe de apoio que esteve conosco durante todos esses painéis, a equipe de tradutores, e quero carinhosamente agradecer ao Marcelo, que tem dado todo o apoio logístico a esse evento, né? E funcionado como um verdadeiro anjo da guarda de cada um de nós. Obrigado, Marcelo. São empregados como você que fazem com que a gente tenha vontade e tenha disposição para prestar o serviço ao OAB, e prestando o serviço ao OAB, prestamos serviços a toda a advocacia brasileira. Muito obrigado. Declaro encerrados os trabalhos dessa tarde.